Queridos, em Daniel capítulo 12, verso 2, aqui nós lemos: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui está falando de uma ressurreição que inclui ímpios e justos ao mesmo tempo. Por isso diz, muitos dos que dormem no pó da terra. Não está falando da ressurreição geral. A ressurreição geral será a ressurreição que Daniel vai participar dela. Isso está no verso 13, capítulo 12, verso 13, está falando da ressurreição geral. Aqui diz, capítulo 12, verso 13 de Daniel: Tu, porém, Daniel, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. A sorte de Daniel no fim dos dias é a ressurreição geral na segunda vinda de Jesus. Mas, queridos, aqui em Daniel 12, verso 2, está falando de uma ressurreição que não é geral, ela é parcial. Porque diz, muitos dos que dormem no pó da terra. Não são todos. E aqui está falando de alguns ressuscitando para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. No livro Grande Conflito, na página 637, do capítulo 40, aqui diz a serva de Deus: Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Ela está citando Daniel 12, verso 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo, glorificados, para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Queridos, aqui está falando de uma ressurreição especial, que ocorrerá antes da segunda vinda de Jesus. Inclui quem? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados. O que você entende por todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo? Eu entendo que todos aqueles que morreram de 1844 para cá, quando a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas estão sendo pregadas, todos os que morreram guardando os mandamentos de Deus, todos aqueles que morreram desejando e sonhando com a segunda vinda de Cristo em glória e majestade, eles assistirão à segunda vinda de Jesus em glória e majestade. Jesus os ressuscitará para que eles assistam à segunda vinda gloriosa de Jesus. Queridos, eles ressuscitam glorificados. Todos os pioneiros da igreja e todos os nossos queridos que morreram fiéis, crendo nas três mensagens angélicas e aguardando a volta de Jesus, eles serão ressuscitados, juntamente com os pioneiros da igreja. Ressuscitados como? Glorificados. Para quê? Para assistirem à segunda vinda de Jesus, para verem a lei de Deus estampada no céu, esta lei que eles tanto amaram, e para ouvirem a voz de Deus anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Queridos, por isso que Daniel está falando aqui em Daniel capítulo 12, verso 2, desta ressurreição especial. Ellen White pega o capítulo 12, verso 2 e junta com o Apocalipse capítulo 1, verso 7. Ela junta esses dois versos, Daniel 12, 2 e Apocalipse 1, 7, para falar da ressurreição especial. Portanto, nós lemos aqui novamente o Grande Conflito, página 637 do capítulo 40. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem um concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1,7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Apocalipse 1,7 fala dos ímpios que também assistirão à volta de Jesus e que serão fulminados pela glória de Jesus. Por isso, queridos, Apocalipse 1,7 deve ser entendido junto com Daniel capítulo 12, verso 2, porque está falando de uma ressurreição especial, incluindo ímpios que participaram da morte de Cristo e que são os acérrimos inimigos da verdade do povo de Deus. Eles ressuscitam para verem
quem foi aquele que eles mataram, e verem a glória e a honra que Deus confere àqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. No Monte da Transfiguração, Deus usou esta mesma estratégia. Ali apareceu Moisés e Elias para confortarem Jesus numa hora difícil que antecipava o jardim do Getsêmani. Queridos, novamente, quando os discípulos estavam desanimados porque Jesus tinha sido morto na cruz, na manhã do primeiro dia, quando Jesus ressuscitou, uma multidão de santos ressuscitou com ele. Isso está em Mateus capítulo 27 e os versos 51 a 53. Esta multidão que ressuscitou com Jesus Cristo, eles saíram do túmulo depois de Jesus. E eles saíram glorificados. Por que Deus fez isto? Porque estes santos que ressuscitaram depois da ressurreição dele, Jesus, eles confortaram o coração dos discípulos desanimados. Eles deram ânimo e força para a igreja perseguida. Da mesma forma, queridos, Deus usará mais uma vez esta estratégia. Quando o povo de Deus estiver sendo perseguido durante a angústia de Jacó, com o decreto de morte pendente sobre a cabeça deles, Deus ressuscitará esta multidão de santos que morreram fiéis na fé da mensagem do terceiro anjo. Eles ressuscitam glorificados. E eles serão ânimo e conforto para os condenados à morte, porque eles aparecerão para o povo perseguido de Deus. Eles aparecem e desaparecem porque eles são glorificados. E eles dizem para os perseguidos filhos de Deus: fiquem firmes, um pouquinho mais de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará.